Olá, bom dia. Bom dia. Hoje é quinta-feira. Bom dia, meus amores. Até mais tarde. Amo vocês. Fofuxinha continua em casa. Até ontem ainda estava com diarreinha. Não adianta mandar para a escola, senão eles ligam para ir buscar. Aí ele provavelmente hoje já estará curadinho, melhor, tudo certo. E vamos nós, tempinho feio. Feio não, chuvoso, né? Diz que hoje chove a qualquer hora, o dia todo. Abre sol, chove. E assim vamos. E segue a rua na reforma. Já é o processo de fechamento dos buracos aí. Minha moto, quando liga, ela tá mandando fumaça. É só quando liga. Depois ela esquenta e para. Diz o Kleber que isso não é problema nenhum. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 26 de outubro de 2017. Hoje eu ficarei o dia todo no trabalho, mas sexta, segunda e terça não. Só a parte da tarde, porque estou fazendo os meus exames, o meu check-up. E estou correr atrás aí nesses dias que o movimento é um pouco menor e que a gente consegue esse respiro. Depois dia 1º já começa a fechar encargos e tudo mais, a inclusão de novos funcionários e que tais, e aí a gente já não pode abrir mão de pedaços do dia assim com tanta frequência. Eu ontem estava terminando essa retrospectiva do Corinthians, e aí chegamos ao período em que estamos efetivamente, né? 2016, depois da perda do Tite, aquelas duas besteiras que a gente não consegue entender. Pra quê? Só pode ser dívida de dirigente com um empresário, porque não tem outra explicação. E o Tite saiu, o Fábio Carille ficou por alguns jogos e o nível continuou relativamente bom, mas chamaram o Cristóvão Borges. Tinha acabado de sair do Grêmio o Roger Machado, que tinha feito um trabalho diferente, inovador, com ótimos resultados. E o Corinthians não foi atrás do cara. E tinha condições de ir tranquilamente, tá? Aí saiu. Entrou Cristóvão Borges, trabalho pífio, ruim mesmo. Saiu. Voltou Fábio Carille por algumas semanas. Novamente a presidência. Não, novamente não. Aí a presidência do Corinthians informou que o Fábio Carille ficaria até o fim do ano. E aí do nada, algumas semanas depois, me desembarca no Parque São Jorge Oswaldo de Oliveira. Oswaldo de Oliveira é um cara que a imprensa gosta muito dele. Eu gostaria mesmo de entender por quê. Não tem nada mega relevante que esse cara já fez. Nada. Ele foi campeão mundial pelo Corinthians.
numa época em que aquele time do Corinthians, ele mesmo declarou isso. O Corinthians não precisa de técnico com esses jogadores. Ele mesmo falou isso. E não precisava ser gênio para isso, ele só foi sincero. Não foi uma falsa modéstia. Aquela falsa humildade que o Tite tão bem usa. E depois disso, ele pipocou por São Paulo, por Santos, por times grandes, por Fluminense, por Flamengo. Ele é carioca. Ele era auxiliar do Luxemburgo. Foi efetivado e ficou. Ele já tinha passado uma outra vez pelo Corinthians depois disso, depois dessa época do Mundial. Quase rebaixou o Corinthians no Campeonato Paulista. Não fosse o senhor Grafite do São Paulo, seria Oswaldo de Oliveira o nome gravado do rebaixamento no Campeonato Paulista. Aí sim, nunca nenhum time grande caiu no Campeonato Estadual. Nunca. Seria realmente mais uma das vergonhas que só o Corinthians gosta de dar para o torcedor. Enfim, veio mais uma vez um trabalho pífio, uma conversa que não levou a nada. E se foi. Se foi não, né? Ficou até o fim do ano, beleza. Já estava fazendo planejamentos e tais para esse ano de 2017 e chegou em dezembro, foi demitido. Acabou o Campeonato Brasileiro, foi demitido. Foi demitido. E aí, novamente, foi informado que agora sim Fábio Carille ficaria. Na verdade, em janeiro, oficialmente. Eu, se fosse Fábio Carille, entenderia, beleza, tá bom. Eu vou ficar definitivo até o próximo chegar. Cara, o cara tá no Corinthians. Ele deve ganhar ali, antes, sendo auxiliar técnico, tá? Seus 20, 30 mil reais por mês. É foda falar de futebol porque é tudo esse absurdo. E a gente acha que 20, 30 mil reais por mês é baixo salário. Incrível esse país de louco, de valores malucos invertidos, né? Eu acredito que o meu diretor não ganha isso por mês. É possível. Então, um cara dono de empresa que batalha todo dia para manter a empresa em pé, dando lucro e mantendo os nossos empregos. Quem sabe até ampliando como está conseguindo fazer. Voltemos. Ele vai falar, não fico mais. Pô, vocês estão fazendo palhaçada comigo. O que ele vai fazer da vida? Ele vai ser técnico de um time do interior para ganhar 10 mil reais por mês e olha lá. Ou ele vai ficar quietinho no lugar dele e fala, mano, tô de boa aqui. O Milton Cruz, auxiliar técnico do São Paulo, que toda vez que um técnico era demitido, ele assumia de novo. Milton Cruz ficou mais ou menos uns 20, 25 anos como auxiliar técnico do São Paulo. Muitas vezes se pediu a efetivação dele, principalmente os jogadores. Os jogadores gostam muito de auxiliar técnico, né? E voltava. Só agora, parece que no ano passado é que algumas coisas se abriram aí, disse que ele era leve trás da diretoria e tal, mas enfim, isso não me interessa nem um pouquinho. O que importa é que Fábio Carille aí, então tá bom, né? Vou tentar de novo. E replanejou o time, estreou naquela porcaria daquele torneio da Flórida lá, ganhou do Vasco de 4-1 e perdeu para o São Paulo nos pênaltis. E voltou para casa. Vinha como aquela coisa, a quarta força e tudo mais, e tudo certo, beleza. E, surpreendentemente, passou um campeonato paulista nadando de braçada, tranquilo e calmo,
Acho que ficou muito marcado aquele jogo contra o Palmeiras na Arena. A diferença técnica era muito grande realmente, mas a postura do time de luta, de busca, aquela injustiça do juiz ter errado feio, vai filho, do juiz ter errado tão feio e ter expulsado o jogador errado do Corinthians e tudo. Na verdade, ele expulsou, ele viu o jogador errado e era amarelo, mas como ele viu o jogador errado e o jogador já tinha o cartão amarelo, o Gabriel, ele expulsou. E não era. O amarelo era pro outro menino, pro Maicon, que não tinha cartão amarelo e não haveria expulsão nenhuma. Mas enfim, ganhou aquele jogo. Isso deu realmente, eu coloco como um ponto de partida, assim. O Corinthians já ressuscitou o Palmeiras também algumas vezes. Mas enfim. E resumo da ópera, o Corinthians perdeu 2 jogos naquele campeonato. O último em março. E passou pelos jogos, ganhou do São Paulo na semifinal. Ganhou da Ponte Preta na final. Foi 3-0 lá em Campinas e 1-1 aqui. 1-1 acho, não sei se foi 1-1 não lembro. E foi campeão paulista. Surpreendeu, é só um paulistinha, mas surpreendeu porque aquele que era tido como a quarta força, nesse ínterim a turbulência do São Paulo, que no desespero dos desesperos resolveu efetivar Rogério Ceni como técnico. E um dia talvez eu fale com mais profundidade sobre isso. Acho que ele bem intencionado, torcedor do São Paulo ele é mesmo e acabou. Agora, arrogante, prepotente, achando que realmente, não, tranquilo, eu dou um jeito, eu consigo. E o trabalho foi caindo, até que no começo do Campeonato Brasileiro ele foi demitido. Eu não acreditava que o São Paulo fosse capaz de demitir o Rogério Ceni. Mas até a torcida deixou quieto, ficou tudo certo, então tá bom. E aí aproveitou também que o Dorival Júnior havia sido demitido do Santos e trouxe o Dorival Júnior, que tem fama de ressuscitar os times assim, de levantar um pouco mais os times. E, enfim, começou o Campeonato Brasileiro, vamos lá, favoritos: Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Pode-se colocar pelo menos essas forças. Cruzeiro, talvez. E só. Corinthians brigaria por uma vaga. Tem condições com muito esforço, mesmo sendo campeão paulista, só de brigar por uma vaga na Libertadores ali entre os 5 e 6. Beleza. Corinthians fez o melhor primeiro turno de todos os tempos no Campeonato Brasileiro. Simplesmente. Invicto. Primeiro turno inteiro. Meteu 2-0 no Palmeiras, na Arena Palmeiras. Tá? Um jeito de jogar relativamente simples. Jeito de jogar solidário. Sério mesmo, bro? Vou tentar, né, cara? Mas é isso, cara. É assim que você tem que fazer no corredor. Tá devagarzinho? Tá. Eu entendo. Isso aqui dá medo mesmo. Eu já senti muito medo nisso aqui. É muito mais jeito do que técnica e tal. Enfim, é jeito, é feeling. É experiência. Assim como a gente vê os caras correndo na moto velocidade com aquele pneu lisinho, na chuva. Ué. Estatisticamente eu ouvi falar que tem menos acidentes na chuva, nos grandes prêmios de moto, do que no chão seco. Claro, provavelmente as pessoas também são mais cautelosas, os pilotos são mais cautelosos. A velocidade média cai também, bastante. Voltemos. Simplesmente um primeiro turno de se falar, não, o Corinthians é campeão brasileiro e acabou. E chegou no segundo turno,
houve uma inversão, a queda de rendimento de jogadores-chave, como Rodriguinho e Jadson, que não são gênios da bola, mas que cumpriam direitinho o seu papel, e começaram a falhar, muito erro de passe e tudo mais. E começou a perder jogos, já perdeu aí uns 3 ou 4. Também teve bons resultados, tal, mas nada ainda. Para te ter uma ideia, se o segundo turno fosse o primeiro, o Corinthians seria 16º colocado. É um dos piores desempenhos. Mas é natural também. Primeiro, a queda de rendimento, claro. Ninguém aguenta tanto tempo essa pressão. Nem time grande, nem jogador milionário. E segundo, os pequenos jogam muito melhor. Eles surpreendem muito mais. Eles jogam melhor mesmo. Porque é a última, é a cartada final, é aquele sprint final, porque senão cai. Porque senão cai. Pra você ter uma ideia, hoje no campeonato está com um nível muito ruim. O 10º lugar tem tipo 5 pontos à frente do primeiro na zona do rebaixamento, por exemplo. É muito pouco. Um time na zona do rebaixamento ganha 2, ele vira 9º lugar do campeonato. Ganha 2 seguidas, acontece isso. E um time na 7ª colocação perde 2, ele fica a 2 pontos da zona do rebaixamento. De qualquer forma, mesmo assim, com essa queda vertiginosa e brusca de rendimento do Corinthians, também houve muito tropeço dos times que estão atrás. O Grêmio ontem meteu 3-0 no Barcelona de Guayaquil e é virtualmente o finalista da Libertadores. Então, era o time que tinha melhores condições de buscar o Corinthians. Perdeu várias vezes, jogou muitas vezes com o time reserva, para preservar mesmo, é muito jogo, e o campeonato mais importante é a Libertadores mesmo. E só agora o Palmeiras e o Santos estão chegando um pouco, eles estão a 6 pontos de diferença do Corinthians. Eita, nós. Bom, o CT tá aí, né? E... mar de motos, né, cara? E o campeonato tá nesse momento, faltando hoje é 26 de outubro, faltando 8 rodadas para acabar. O Corinthians tem 6 pontos à frente do Palmeiras e do Santos. E 9 pontos à frente do Grêmio. O Flamengo foi uma decepção no campeonato. O Palmeiras é um caso que dá para falar 5 minutinhos aqui, que é aquele típico caso de quem não gosta do treinador. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro de 2016. Formou um time forte, e reforçou mais ainda, quer dizer, gastou mais dinheiro. Eu tenho na minha cabeça que os jogadores do Palmeiras não são esse nível sensacional, com raras exceções. O zagueiro Mina, que inclusive irá para o Barcelona em breve. Esse menino Borja, vice-campeão da Libertadores do ano passado, alguma coisa assim, ou campeão da Libertadores do ano passado. Acho que era do Del Valle, um fenômeno da América Latina, foi procurado por times europeus inclusive, mas o Palmeiras foi lá com esse obscuro patrocínio da Crefisa, que a esposa do dono tem objetivos de ser presidente do Palmeiras. Que melhor lugar para você, tendo uma empresa de dinheiro, uma empresa financeira, que melhor lugar de uma empresa financeira para ela lavar um dinheirinho do que no futebol, né? Mas quem sou eu? Não. É só apenas e tão somente uma parceria. Uma parceria, é isso. A Crefisa compra jogadores e depois tem lucro com a venda dos jogadores. Falou. Enfim, jogadores como o William, que é um dos principais jogadores do Palmeiras, como o Dudu, como
assim, são tipos de jogadores muito badalados, muito elogiados, que para mim são jogadores de nível médio. Não é tudo isso, entendeu? O Palmeiras para mim tem três excelentes jogadores. O Tietê, do meio de campo, um volante de saída. Tem esse Borja, que não pegou no Palmeiras, mas é um jogador do caramba. E o Mina, que é esse zagueiro. Para mim são os três pontos principais. Mas falar que é um time galáctico, não. Desculpa. Não é. Mas enfim, é o típico caso dos jogadores que derrubam o treinador. Foi campeão brasileiro ano passado com o Cuca. O Cuca acabou o campeonato, informou: não vou continuar o ano que vem. Parece que a esposa tinha um problema de saúde, ele queria descansar, foi muita tensão e tal. Eu particularmente sempre tive várias restrições com o comportamento do Cuca. Quando o Muricy Ramalho o Cuca é São Paulino, ele é São Paulino. Quando o Muricy Ramalho foi demitido do São Paulo, o Muricy saiu do Morumbi falando assim, desse jeito, para a imprensa: fala pro Cuca esperar eu pegar minhas coisas no vestiário, depois ele liga para a diretoria. Eu não vou esquecer disso, eu não vou. Mas enfim, é só um recado. Pega aí, procura no YouTube que você vai encontrar, com certeza. Esse misticismo absurdo, inclusive é uma coisa que me irrita muito no Tite. Mas o Tite não demonstra assim no decorrer do jogo. Cuca não, cara. Ele tem uma suposta calça vinho que dá sorte. Pronto, vai ele lá usar a calça vinho. Ele tava com a calça vinho quando o Corinthians meteu 2-0 no time dele dentro de casa. Torcida única, inclusive, para deixar mais claro, tá? E beijando aquela santa o tempo todo. Quem era assim? Era aquele cara aquele mafiosinho lá do Vasco, campeão brasileiro pelo Corinthians, Antônio Lopes. Mas enfim. Aí, bom, o Palmeiras foi, vamos atrás de alguma coisa. E até acho que estrategicamente correto foi atrás de... Ih, vai ser difícil aqui. Vou sair. Não vou ficar aqui não. Vai ser muito difícil aqui. Mais uma aqui. Pronto. Agora eu começo a voltar pra cá. Pronto, beleza. Ambulância ultrapassada. E aí o Palmeiras estrategicamente correu atrás de trazer Eduardo Batista, que tinha feito um trabalho excelente na Ponte Preta. O cara que tinha demonstrado muito boa capacidade aí estratégica e tudo mais. Ou seja, era uma aposta, mas era um top, era um cara que já tinha demonstrado seu valor. E foi atrás do cara, tirou ele da Ponte, trouxe, lógico que irresistível, o time do interior não consegue segurar o cara quando ele quer. Curiosidade: Eduardo Batista, filho de Nelsinho Batista. Nelsinho Batista, o técnico campeão brasileiro de 90 pelo São Paulo, o técnico do Corinthians rebaixado em 2007, o técnico campeão paulista pelo São Paulo em 98, eu acho, se eu não me engano era isso, em 98. Puto da vida. Me lembro da entrevista dele quando acabou o jogo. O Corinthians era um timaço e comandado pelo Luxemburgo. E tinha ganhado o primeiro jogo, acho que de um gol de diferença, alguma coisa assim. E a imprensa a semana inteira falando sobre o Luxemburgo ser um estrategista e não sei o que, sobre a capacidade de
nó tático que ele tinha dado no Nelsinho, o São Paulo tinha um timaço. Entre eles o Denilson. Driblador rápido, muito bom de bola. O São Paulo massacrou o Corinthians, acho que foi 3-1 o jogo. E acabou o jogo, São Paulo campeão. Nelsinho gritava pra imprensa: quem é o estrategista? Quem é o estrategista? O Luxemburgo é um cara execrável, tá? Então muita gente não gosta dele. Embora o Nelsinho não seja lá um grande ser humano, mas tudo certo, nunca usou a imprensa para fazer nada além da profissão dele. E voltando, então, sim, pastor Nelsinho Batista, tá? Mas também nunca usou nada do fato de ser pastor para a profissão de treinador de futebol dele. E Eduardo Batista veio para o Palmeiras com aquele time cheio de estrelas e nunca emplacou. Patinou. Toda aquela estratégia, aquele prognóstico de que seria um time que ia nadar de braçada no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras ficava lá. Sexto, sétimo, quinto, quarto, sexto, sétimo, quinto, quarto. Nunca saiu disso. Agora é o segundo colocado. Mas sabe o que aconteceu? Cuca foi demitido há 3 semanas. Na verdade, no dia 12 de outubro. 13 dias atrás, 2 semanas atrás. 14 dias atrás. Foi demitido. Assumiu. A diretoria mandou informar que vai ficar até o fim do ano. O auxiliar técnico ali, nem sei o nome do cara. Mesma posição que o Fábio Carille. Mesma posição que foi o Roger Machado no Grêmio, por exemplo. Quando o senhor Luiz Felipe Scolari, que foi demitido da seleção, foi admitido no Grêmio e fez outro trabalho ruim e foi demitido de novo. Mas deixa pra lá. Quando eu falo que o Luiz Felipe Scolari passou o tempo dele, mas deixa pra lá. Voltemos. E não patinou. E agora assumiu o cara, parece que é outro Palmeiras. Todo mundo jogando. No primeiro jogo contra a Ponte Preta foi 2-0 pro Palmeiras, 2 gols do Borja. Engraçado, né? Eu quis usar esses minutos para falar do Palmeiras por causa disso. Porque é muito engraçado, né? Teve um entreveiro com o Felipe Melo, que desculpa, não dá. Esse estereótipo da super energia, do super machão, do super violento. Olha isso. Nunca vai me convencer, enfim. Se ele vota no Bolsonaro, só comprova a minha teoria, mas deixa isso pra lá. E por isso que como nas 2 últimas rodadas o Corinthians empatou um e perdeu outro, então deu 4 pontos. E nas últimas 2 rodadas o Palmeiras ganhou as 2, então ganhou 6 pontos. O Santos estava sempre na perseguição, entre 9 e 10 pontos atrás, brigando com o Grêmio, sempre pela segunda colocação. Então isso deu novo fôlego aí para o campeonato. Nesse momento faltam 8 rodadas, o Corinthians tem 6 pontos na frente do Santos e do Palmeiras. E com um detalhe, o Corinthians num descenso, né, descendo, tecnicamente caindo a qualidade, não se encontrou ainda, não reencontrou um padrão de jogo no segundo turno. E tendo 2 jogos dificílimos pela frente. Ponte Preta agora no domingo em Campinas, você falaria, bom, o Corinthians brincaria de jogar contra a Ponte Preta. Sim, a Ponte Preta é um time muito fraco. Eu não entendo a Ponte Preta contratar um cara como o zagueiro Rodrigo, que é um decadente desde que chegou no Vasco há 6 anos atrás. Só sabe arrumar encrenca. E é fraco tecnicamente. E, enfim, o time da Ponte é um time muito fraco, tá na zona do rebaixamento, tá brigando para fugir. Então, é aquele time que
vai pressionar. E logo depois, o próximo jogo é contra o Palmeiras. É em Itaquera. Torcida única do Corinthians, mas é contra o Palmeiras. É assim, mesmo assim, o Corinthians ainda tem, estatisticamente, 73% de chance. Já chegou a 89% de chance. Tá? É uma queda muito brusca, são 27%. Quando você fala, você tem 73% de chance de ser campeão. Você também tem que pensar que você tem 27% de chance de não ser campeão. E é uma probabilidade grande. Grande, não é aquela coisa da minoria da minoria. Então, tá nesse momento o Campeonato Brasileiro. Eu efetivamente não aposto, eu acho que é muito menos importante do que o jogo do Palmeiras é o jogo contra a Ponte, pro Corinthians. Já se houve rumores nos bastidores do Corinthians de que já estão procurando outro técnico, não para esse ano, não vai acontecer nada. A pior das hipóteses, o Corinthians não vai ser campeão brasileiro e vai ser um mico do caramba, que passou simplesmente, praticamente o campeonato inteiro. Olha um estilinho vermelho lindo ali, ó. Passou praticamente o campeonato brasileiro inteiro na liderança, em vários momentos com folgas enormes de 11, 12 pontos. Vários momentos. Aí você pensa, 6 pontos é uma enorme diferença, faltando 8 rodadas. Por isso que você põe 73% de chance. Quando você pega os percentuais do Palmeiras, o Palmeiras tem, parece que 8 ou 9% de chance de ser campeão brasileiro. Você entendeu? E 90% de chance de não ser. Por quê? Porque não é só o Corinthians. Vamos dizer que tudo acontece certinho. O Corinthians perde para a Ponte e perde para o Palmeiras. O Palmeiras alcança o Corinthians em número de pontos. Acabou? Não. Ele ainda tem jogos dificílimos. Fora contra o Palmeiras. Fora contra o Atlético Mineiro. Você entendeu? Então assim, ainda tem muito campeonato. Mas, repito, se o Corinthians perder esse campeonato, vai ser um mico, vai ser uma gozação do caramba. Do caramba. Agora, terá Libertadores no ano que vem. Por isso que a diretoria já está falando assim, ó, não dá. O cara perdeu a mão, tal, vamos ter que trazer. E outra, jogadores vão embora. O Corinthians sendo campeão ou não, aquele lateral esquerdo que é muito bom, que também caiu de rendimento pra caramba, que é o Guilherme Arana, um garoto, vai embora. Você pode ali no meio de campo ter aquele Maicon, segundo volante, que é muito bom, vai embora. Há a possibilidade do Rodriguinho ir embora. Fora outros. Então, tem que estar esperto para reformular esse time com decência. Agora, eu vou falar para vocês simplesmente assim. Eu sou torcedor. Sim, eu torço pro Corinthians. Torço, sofro, brigo. Brigo comigo mesmo. Não brigo com ninguém por nada no futebol. Mas, é assim. Eu ainda acho que mesmo aos trancos e barrancos dá para ser campeão. Agora, cravo que vai ser campeão? Não mais. Não mais. Há 3 rodadas atrás, com 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, eu falava, já era. Mas quando a gente vê 6 são só 2 jogos, são só 2 tropeços. E eu acho que o Corinthians ainda perde umas 2, 3 partidas. Mas também acho que o Palmeiras também perde umas 2 ou 3. Acho que o Santos também perde umas 2 ou 3. Tem Santos e São Paulo nesse fim de semana. São Paulo lutando para sair da zona do rebaixamento, tá 4 pontos longe da zona do rebaixamento. E tá com um bom futebol, tá num bom momento. Parece que o jogo é no Morumbi também. Então, vai ser um jogo difícil. Há a possibilidade do Santos ganhar, claro que sim, mas há a possibilidade do Santos perder ou empatar. Ou seja, se distancia da briga ou não evolui, né? Vamos dizer que se o Corinthians conseguisse manter pelo menos um mínimo de nível de empatar fora de casa
todos os jogos que faltam e ganhar os jogos em casa, é campeão. Tá bom. Mas é impossível não perder um jogo, ou dois, ou talvez até três, nessas 8 que faltam, com o futebol que está jogando. Com o futebol que está jogando. Mas vamos lá. Vamos lá. Acho que o Corinthians tem, inclusive, o Flamengo fora de casa ainda. O Corinthians tem jogado bem com time grande. Minha preocupação é time pequeno. E tem mais time pequeno do que time grande, né? É isso, gente. Eu vou dar. Agora acabei a questão do futebol. Eu vou trazer outros assuntos de novo. Um abraço a todos. Boa quinta-feira.